Quando estão felizes essa noite, pode dizer um glória a Deus bem forte. Me faz a gentileza, olha para alguém que está perto de você e diz para ele, Feliz Natal. Diga para alguém aí perto de você, diga Feliz Natal. Eu sei que foi ontem, né? Ontem nós comemoramos aí o Natal, mas vale a pena a gente dizer isso aqui também uns aos outros. Nós sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Você concorda comigo? Diz um glória a Deus aí no seu lugar. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, o versículo de número 6. Você que está acompanhando pelo YouTube, desejo também a você um Feliz Natal. Espero que seu Natal tenha sido tremendo, de paz, de alegria. Lucas capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 6. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Lucas capítulo 2, o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, por tua palavra, por tua presença, por esta igreja tão linda, por esse culto tão abençoado. Nós te louvamos. Pedimos a ti, Senhor, que tua mão e graça esteja sobre nós como igreja. É o que eu te peço no nome de Jesus, hoje e para sempre. Quantos podem dizer amém? Por favor, pode se assentar. O tema da minha mensagem esta noite é: Jesus torna o lugar nobre. Jesus, ele transforma um lugar simples em um lugar nobre. Jesus transforma uma pessoa simples em uma pessoa nobre. E o texto que nós lemos diz, eu quero ler novamente com você, faz referência ao nascimento de Jesus. Quando José e Maria estão em Belém, procuram um lugar para se hospedarem. E a Bíblia nos conta que não havia lugar. Então o texto resume dizendo, o versículo de número 7: E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu ele em panos e colocou onde, irmãos? Em uma, diga mais forte, em uma, eu quero escutar você, colocou Jesus em uma manjedoura. É um coxo de madeira. É um coxo de madeira. É um comedouro. É um lugar onde se colocava a comida para os animais comerem. Manjedoura, quando a gente fala assim manjedoura, parece tão singelo, né? Mas é um coxo. É um lugar onde se colocava ali a refeição dos animais. É um lugar que era feito para que os animais pudessem comer ali. No coxo ou na manjedoura se colocava a comida, e ali então os animais vinham, cavalo, boi, ovelha. Os animais vinham ali e ali eles comiam. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Um coxo é lugar para se alimentar animal. Sempre foi assim. Uma manjedoura era lugar onde se colocava o alimento para que os animais comessem. Sempre foi assim, até o dia em que Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura. O dia que Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura, aquele lugar foi transformado. Eu quero falar alguma coisa para você sobre isso. Porque o lugar onde Jesus nasce, o lugar onde Jesus chega,
o lugar onde Jesus é colocado, a vida onde Jesus nasce é transformada. Então olha que coisa interessante, a manjedoura é um coxo, lugar de colocar comida para o animal, sempre foi assim. Mas o dia que José e Maria entrou naquele lugar, o dia que José e Maria olharam para aquela manjedoura e Jesus nasceu, Maria deu à luz a Jesus, e o texto diz que ela enrolou ele em panos e o colocou ele em uma manjedoura. Olha que coisa interessante, naquele instante, aquela manjedoura, ela foi transformada de um coxo, de um lugar de colocar comida para animal, ela foi transformada em um berço. Sim ou não? Sim. Quando Jesus é colocado ali, agora é um berço. Jesus é colocado ali após o seu nascimento, é um berço, podemos dizer assim. E uma manjedoura, quem é que visitava a manjedoura? Quem fazia visita em uma manjedoura? Ninguém saía de casa pensando assim: nossa, hoje vou fazer uma visita numa manjedoura. Vontade de ver uma manjedoura. Ai, que vontade de ver um coxo. Que vontade de fazer uma visita ali onde os animais comem. Ninguém saía para fazer visita para a manjedoura. Então quem é que ia naquele lugar? Quem é que se dirigia até uma manjedoura? Quem se dirigia até uma manjedoura eram talvez os funcionários. Os funcionários do dono dos animais que ali ficavam. Quem é que visitava uma manjedoura? Eram os servos. Os servos do dono daqueles animais. Eles visitavam a manjedoura. Os servos de Jó, por exemplo, quando cuidavam dos animais de Jó, certamente visitavam, iam até a manjedoura, não para visitar, como alguém que vai ali ver, mas iam para poder, quem sabe, limpar a manjedoura, limpar ali aquele coxo, colocar comida, trocar a comida dos animais. Quem é que ia numa manjedoura? Escravos. Iam lá para cuidar, para tratar nos animais. Quem é que visitava a manjedoura? Visitava a manjedoura aqueles que iriam levar comida para os animais. Mas olha que coisa interessante, quando Jesus nasceu, e quando Jesus foi colocado dentro de uma manjedoura, aquela manjedoura agora vai receber um outro tipo de visita. A manjedoura era visitada por servos, que vão ali colocar alimento para os animais, ou quem sabe limpar ali aquele lugar, aquele recipiente, a manjedoura. Mas quando Jesus nasceu, quando Jesus foi colocado naquela manjedoura, diz a Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 2, que aquela manjedoura, ela foi visitada por magos do Oriente. Magos do Oriente visitavam, não é Marcos capítulo 2, Mateus capítulo 2. Em Mateus capítulo 2 diz que alguns magos do Oriente foram até onde Jesus estava, entraram naquele lugar, foram visitar Jesus. E foram visitar, e onde Jesus estava exatamente naquela manjedoura. E que homens eram esses? Que magos eram esses? Diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 2, eram homens sábios. Eram homens considerados como astrólogos daquela época. Eram homens que entendiam de olhar para o céu. Eram homens que estudavam o céu. Esses magos, que possivelmente eram como astrólogos daquele tempo, não eram homens que se preocupavam com manjedoura. Não eram homens que se preocupavam em olhar um coxo se tem comida ou não. Esses homens estavam preocupados porque a vida deles era olhar para o céu, estudar o céu, tentar entender as estrelas, tentar entender qual é a mensagem das estrelas, se havia alguma mensagem nas estrelas, tentar entender, quem sabe, a lua, se havia alguma mensagem vinda do céu. Eles eram astrólogos, eram homens que olhavam para cima, eram homens que olhavam para o céu. Homens que só olhavam para cima, agora vão ter que olhar para baixo. Homens que estão acostumados simplesmente a olhar para o alto, olhar para cima, agora por causa que Jesus nasceu, foi colocado em uma manjedoura. Esses magos que estavam sempre olhando para cima, sempre olhando para o céu, vão ter que olhar para baixo, para uma simples manjedoura, pelo simples fato de que Jesus estava ali. Olha que coisa interessante. A manjedoura pode ser muito simples.
Mas alguma coisa vai acontecer, que ainda que homens que só olham para cima, nunca olharam para uma manjedoura, não se preocupam com manjedoura, não entendem nada de manjedoura, mas por causa que Jesus estava naquela manjedoura, eles tiveram que tirar os olhos por um minuto do alto, porque eles foram acompanhando uma estrela no alto, diz o texto, e quando entenderam onde Jesus estava, tiveram que olhar para baixo, para uma simples manjedoura. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo, irmãos. Jesus estava ali. Terceira coisa que eu quero falar com vocês esta noite, aquela manjedoura, o que aquela manjedoura recebia? Qualquer manjedoura, uma manjedoura que é um coxo, ela recebe o quê? Recebia capim, alimento dos animais, recebia feno, recebia, quem sabe, resto de comida, era colocado ali, resto de comida, quem sabe, resto da comida, quem sabe de alguma festa, das casas, do dono daqueles animais, era trazido, e era colocado ali, naquele coxo. O que era colocado naquela manjedoura, homem nenhum gostaria de comer, mulher nenhuma gostaria de entrar ali para comer junto com os animais. O que era colocado ali, aos olhos humanos, era como se fosse uma comida desprezível. Ninguém ia gostar, ninguém ia querer comer do que estava ali. A comida que o coxo, ou que a manjedoura recebia, era comida para os animais, era comida para animais. Mas o dia que Jesus nasceu, e quando Jesus foi colocado naquela manjedoura, sabe o que aquela manjedoura recebeu? Mateus capítulo 2, versículo 11, vira umas páginas da tua Bíblia, Mateus capítulo 2, o versículo de número 11, quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Mateus capítulo 2, o versículo de número 11, diz assim, encontraram, diz amém? E entrando no lugar, acharam o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, e ofertaram-lhe dádivas, o que? Ouro, incenso e mirra. Diga comigo, ouro, vamos lá, mais forte, o que? Ouro, uma manjedoura, recebia capim, resto de comida para animal, mas como Jesus foi colocado naquela manjedoura, a visita que ela vai receber são dos magos, aqueles astrólogos sábios, e agora o que vai ser levado ali não é capim, o que vai ser levado ali naquele momento não é resto de comida, o que vai ser levado ali não é comida para animal, mas o que vai ser levado ali é o que? Ouro, incenso e mirra. O que havia de mais nobre naquele momento, naquele tempo, o que havia de mais nobre naquela época, foi levado, foi colocado ali. Por quê? Porque Jesus estava naquela manjedoura. Ninguém guarda ouro em manjedoura, ninguém guardava mirra em manjedoura, ninguém guardava incenso em manjedoura. Não, ouro, incenso e mirra eram coisas de valor, coisas preciosas, eram coisas de mais valores daquela época, uma das coisas mais valiosas daquele tempo, ouro, incenso e mirra. Quem possuía isso tinha dinheiro, tinha posses, muitos ganhavam dinheiro, faziam negócios com incenso e com mirra e também com ouro. Então aquela manjedoura que está uma vida inteira acostumada a receber capim, receber resto, mas agora porque Jesus está ali, quem vai visitar leva o que, igreja? Ouro, incenso e mirra, porque Jesus torna o lugar onde ele nasce um lugar nobre. Ontem foi Natal. Quando a gente comemora o nascimento de Jesus, tem esse nome Natal, porque nessa data simbólica se comemora o quê? O nascimento de Jesus. E eu estou falando desse texto porque Lucas capítulo 2 conta para a gente o nascimento de Jesus. E esta manjedoura do capítulo 2 de Lucas, esta manjedoura, que era
um coxo de madeira. Essa manjedoura, que era lugar de receber capim. Essa manjedoura, que não recebia visita nobre, recebia visita dos animais, recebia visita só de quem iria tratar nos animais. Esta manjedoura somos nós. Eu queria chamar você para olhar para essa manjedoura e pensar em você e mim. Essa manjedoura é eu e você. Essa manjedoura somos nós, irmãos. Essa manjedoura, um simples coxo de madeira, recebia, quem sabe, o que havia de pior. Quando não servia para os homens comerem, coloca no coxo, põe lá, que o boi come. Quando não servia mais para as famílias comerem, coloca lá, que os animais comem. Bota lá no coxo. Essa manjedoura sou eu e você, que muitas das vezes recebíamos o pior dessa vida, os piores conselhos, recebíamos o pior que a vida podia oferecer, o pecado impregnado na tua vida, na minha vida. Essa manjedoura sou eu e você, que recebíamos sobre a nossa vida aquilo que havia de pior. Mas olha que coisa interessante, ainda que nós outrora recebíamos aquilo que era de pior, ninguém nos olhava com valor, não havia valor talvez em mim e em você, mas olha que coisa interessante, assim quando Jesus nasce naquela manjedoura, e tudo vai mudar ali, Jesus também um dia nasceu na minha vida, Jesus também um dia nasceu na tua vida, e a nossa história foi mudada. A minha história foi mudada, a tua história foi mudada. A história, presta atenção, eu estou comparando com um objeto, mas é algo interessante, porque aquele lugar, até Jesus nascer, só servia para dar comida para bicho, mas o dia que Jesus nasceu, se tornou berço para Jesus nascer, se tornou um lugar onde Jesus foi colocado. Talvez eu e você, a gente não servia para muita coisa, talvez eu e você não servíamos para quase nada, mas o dia que Jesus nasceu na tua vida, o dia que Jesus nasceu na minha vida, Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida, Ele ressignificou a minha história e a tua história. O lugar onde Jesus nasce se torna diferente. Onde Jesus nasce, a história muda. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, amados. As pessoas, quem sabe, olhavam para aquela manjedoura como lugar de colocar o resto. Mas olha que coisa interessante, quando Jesus é colocado ali, as pessoas passaram a olhar aquela manjedoura com outros olhos. As pessoas passaram a olhar a manjedoura agora de outra forma. Não é mais um comedouro, não é mais um coxo, é um berço. Por quê? Porque Jesus estava lá. Vocês estão me entendendo aqui essa noite, irmãos? Quantos de nós somos mudados depois que Jesus nasceu na nossa vida? Não é mais um drogado, é um servo de Deus. Não é mais um alcoólatra que ficava caindo aí pela rua fora. É um diácono na casa do Senhor, é um crente, é um pai de família. Não é mais um moleque que andava por aí aprontando todas, não. Agora é um jovem que anda com a vida correta, é um exemplo para ser seguido. Não é mais aquele menino que os adultos diziam para o filho, pai e mãe dizia para o filho, olha filho, não quero ver você andando com fulano, porque fulano é má companhia, fulano é mau exemplo. Talvez eu e você éramos assim, mas o dia que Jesus entrou na tua vida, jovem, o dia que Jesus entrou na tua vida, adolescente, a tua história mudou de tal forma, que os pais lá agora dizem assim, agora você pode andar com ele, porque ele mudou. Nossa, agora você pode estar do lado dele, porque diferença que está a vida dele. Por quê? Porque antes olhavam como manjedoura, mas como Jesus foi colocado ali, agora é um berço. Antes nós éramos desprezíveis, antes tanta coisa errada na nossa vida, mas desde que Jesus entrou, desde que Jesus nasceu, a nossa história mudou. Ah, é um mentiroso. Não, não é mais. É alguém que pode confiar. Jesus dá um outro sentido. Jesus transforma a nossa história. Não é mais um escravo do pecado,
é um filho de Deus. Se essa é a sua história, se essa é a sua história, diga glória a Deus aqui bem forte aqui essa noite. Depois que Jesus nasceu em você, você passou a ser conhecido de forma diferente. Tem que ser assim. Isso é uma verdade na tua vida? Deixa eu ver se isso é uma verdade na sua vida. Digam glória a Deus aqui essa noite. Os magos, estou terminando, só olhavam para cima. Os magos só olhavam para onde? Para cima. Tanto é que eles viram uma estrela. Deus usou o que para falar com eles? Uma estrela. Porque eles estavam olhando para cima. Os magos só olhavam para cima. Mas agora tiveram que olhar para baixo, tiveram que enxergar aquela manjedoura, por causa que Jesus estava lá. Percebeu que depois que você entregou a vida para Jesus, algumas pessoas passaram a te enxergar? Ou não? Percebeu que depois que você entregou a vida para Jesus, a história mudou? Antes olhavam para você com descaso, mas depois que Jesus nasceu na tua vida, as pessoas passaram a enxergar o seu valor? Sim ou não, igreja? Depois que Jesus nasceu, quem sabe aqueles que só olhavam para cima, passaram a te enxergar, passaram a te ver. Você passou a ser visto, quem sabe na empresa, passou a ser visto na família. Quem sabe outrora você não era enxergado, ninguém te enxergava na família, mas depois que você entregou a vida para Jesus, a tua história mudou. Quando chega um dia igual ontem, a noite de Natal, todo mundo senta, vamos comer, aí alguém diz assim, vamos, mas antes, vamos pedir o fulano para orar. Não enxergavam, mas por causa que Jesus nasceu em você, agora é notório enxergar o seu valor. Alguém diz um glória a Deus aqui esta noite? Por um simples fato, diga, porque Jesus, diga com vontade, porque Jesus nasceu onde? Em mim. Quando que foi? 25 de dezembro? Não. O dia que você entregou a vida para Jesus. O dia que você disse assim, Jesus, eu recebo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. De lá para cá é um Natal todos os dias. De lá para cá é uma mudança de vida todos os dias. Você diz um glória a Deus aqui esta noite, amados. Para eu terminar, aquela manjedoura só recebia o resto. Só o resto. Aquela manjedoura só recebia o que servia apenas para alimentar animais. Mas agora, porque Jesus está ali, porque Jesus está na manjedoura, entrou alguém levando o quê? Capim, mato, resto de comida. Entrou levando o quê? Ouro, incenso e mirra. Depois que Jesus nasceu na tua vida, você recebeu o que há de mais valor nessa terra. Alguns de nós antes recebíamos demônios. Alguns de nós antes éramos perturbados por demônios. Alguns antes escutávamos vozes que nos atormentavam. Alguns antes viam vultos. Alguns antes escutavam vozes, eram completamente perturbados. Alguns antes ficavam totalmente possessos por demônios, só recebiam o que não prestava. Mas o dia que Jesus nasceu, a gente recebeu o que há de mais valioso nessa terra, porque o dia que Jesus nasceu na tua vida, nasceu no teu coração, você recebeu o Espírito Santo de Deus.
Você recebeu o Espírito Santo, que é o fogo que purifica o ouro. Você recebeu o Espírito Santo, que é o incenso que conduz a nossa adoração ao Pai. Você recebeu o Espírito Santo, que é a mirra que tem colocado sobre você o bom perfume de Cristo. Uau! Onde Jesus nasce, tudo se transforma. Onde Jesus nasce, tudo se transforma. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, falei sobre ela domingo passado. Quando Jesus encontra ela na fonte de Samaria, na cidade chamada Sicar, aquela mulher era mal falada na cidade. Uma mulher cheia de traumas. Mas quando Jesus encontra aquela mulher, e quando eles conversam, e Jesus diz para ela, Jesus se revela a ela, Jesus nasce na vida daquela mulher. Ela volta para a cidade como uma missionária. Ela volta na cidade pregando. Por quê? A pessoa que recebe Jesus, na vida onde Jesus nasce, tudo se transforma. A fonte onde Jesus estava, de Sicar, os homens da cidade não iam, só as mulheres iam. Só as mulheres iam buscar água, era um trabalho das mulheres, os homens não iam. Se achavam tão importante que não iam buscar água, faziam outras coisas. Eles nunca iam na fonte em Sicar, só as mulheres iam. Mas Jesus estava na fonte, e a mulher samaritana entra na cidade e diz para os homens: gente, venham ver comigo, eu encontrei alguém que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Vamos lá para vocês verem. E aí todos da cidade perguntaram: mas ele está onde? Ela disse: ele está na fonte, lá em Sicar. Os homens não iam na fonte, mas o texto diz que de repente uma multidão sai da cidade e vai até a fonte. Para eles a fonte não tinha valor, só as mulheres iam buscar água, mas agora eles saem, vão até a fonte pelo simples fato: Jesus estava naquele lugar. Então onde Jesus está, o lugar se transforma. Onde Jesus está, o lugar se valoriza. A vida da pessoa, a pessoa que tem Jesus, tem a vida transformada. A única explicação da minha vida, a única explicação da tua vida, que pode dizer quem nós éramos e quem nos tornamos hoje, a explicação é: um dia Jesus olhou para mim, um dia Jesus me quis, um dia Jesus nasceu na minha vida. Eu era uma manjedoura, eu era o resto, eu não prestava, eu era um coxo de madeira, eu era sujo do pecado, mas Jesus me amou, nasceu na minha vida, e desde então a minha vida mudou. Saulo perseguia os cristãos, Saulo perseguia, Saulo mandava matar, estava junto. Saulo era temido pelos cristãos, mas um dia no caminho de Damasco, ele caiu no chão, ele viu uma luz, caiu, perguntou: quem és? E uma voz disse para ele: sou Jesus a quem tu persegues. Ficou 3 dias sem poder ver. O que aconteceu? Jesus nasceu no coração dele, Jesus nasceu na vida dele. E aí o Senhor disse para Ananias: vai na rua direita, tem alguém lá que está orando. Saulo, vai lá. Ananias diz: não vou, esse é aquele coxo, esse é a manjedoura, esse é aquele Senhor que manda matar, que persegue os cristãos, não vou. Aí o Senhor disse para ele: não, Ananias, pode ir, eu nasci nele. Vai lá e diz para ele que ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Se Jesus nascer na tua vida hoje, vai transformar você.
Você veio para esse culto hoje, talvez com tanta expectativa. Você veio para esse culto hoje, talvez até sem saber por que está aqui. Você veio para esse culto hoje com angústia no coração. Você veio para esse culto hoje, é o último domingo do ano, e talvez você não tenha algumas respostas ainda para a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. É tão simples. Deixa Jesus nascer na tua vida. Deixa Jesus nascer no teu coração. E Ele vai mudar a tua história. Não há onde Jesus passe que a história não seja mudada. Jesus foi colocado num túmulo em Jerusalém. Ressuscitou ao terceiro dia. As pessoas pagam fortunas, viajam até lá, entram lá. Eu já fui. E quando você entra lá, por que você vai lá visitar o túmulo? Porque você sabe o quê? Jesus esteve aqui. Onde Jesus passou, passa a ter valor. Entende, sim ou não, queridos? A gente sai de longe, vai lá. Pessoas vão longe, para onde? Lá no Rio Jordão. Para quê? Quero ser batizado aqui, quero conhecer o Rio Jordão. Por causa de quê? Por que você quer conhecer o Rio Jordão? Porque Jesus foi batizado aqui. O Monte da Caveira, onde as pessoas eram crucificadas, ninguém queria ver isso. Ninguém quer ir no Monte da Caveira, ninguém quer. No Calvário, ninguém quer ir lá perto. Para quê? Um lugar de morte, um lugar onde as pessoas eram mortas. Os judeus passavam, não queriam ver. Mas quantas pessoas viajam do mundo inteiro para ir o mais perto possível do Monte da Caveira? Para quê? Um simples fato: Jesus morreu ali, Jesus esteve ali, Jesus passou por ali. As pessoas querem ir para ver onde Jesus esteve. As pessoas querem ir ver onde Jesus passou, porque por onde Ele passou muda, dá um novo significado para o lugar. Mas eu vou te falar uma coisa: você não precisa pegar um avião para ir para Jerusalém. Você não precisa pegar um avião para ir para o Rio Jordão. Você não precisa fazer uma viagem de 12 horas para conhecer um lugar que foi transformado por Jesus, para conhecer um lugar onde Jesus passou. Você não precisa. Você precisa apenas dar uma olhadinha para o lado e você vai encontrar alguém por onde Jesus passou. Você vai encontrar alguém onde Jesus transformou. Você vai encontrar alguém que teve a vida mudada. Você vai encontrar alguém que era uma manjedoura qualquer, mas hoje é uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se você olhar para o lado, você vai perceber alguém cuja vida foi mudada, e essa pessoa vai dizer para você: olha, Jesus passou aqui, Jesus passou aqui, e a minha vida mudou.